Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por este dia que Deus nos concede, pelo momento que teremos para estudar a sua Palavra. Ficamos agradecidos por todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham com outras pessoas, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Emílio Wagmacher Neto, é de Sobreiro, no Espírito Santo. Anselmo William Kepler, é de Portugal. Eni Zilski e Erlinda Detman Zilski Guering, é de Nova Venécia, no Espírito Santo. José Bernardo, é de Porto Velho, em Rondônia. Maria de Lourdes, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Cleonice, de Lambari do Oeste, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai, que estás nos céus, obrigado por este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a extrairmos lições para a nossa vida e colocarmos em prática, nos preparando para o breve encontro com o Senhor Jesus. Querido Pai, abençoa cada amigo e irmão onde quer que se encontram, aqueles que conosco estudam a Bíblia todos os dias, que compartilham os estudos, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando com cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, lutas, tribulações, provações, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, e aqueles que pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso estudo, falando sobre a situação do povo de Judá na época do rei Acás. O reino de Judá estava para ser atacado pelo reino do norte, que era Israel, e também pelo rei da Síria. E Acás então se desesperou e foi buscar auxílio em forças humanas. E ele procurou fazer então aliança com o rei da Assíria. E então Deus manda o profeta Isaías com uma mensagem de advertência a Acás. E Deus, ele disse para Isaías exatamente onde Acás estava. E então Isaías foi até Acás, o encontrou, levou esta mensagem de advertência para Acás e disse que Síria e Israel eram tições fumegantes, eram brasas apagadas, porque perante Deus, amigos e irmãos, nada pode nos derrotar se nós estivermos com Deus ao nosso lado. Vocês se lembram quando o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias e todo o exército de Saul estava amedrontado porque era um gigante, porque eles não tinham comunhão com Deus. Então eles estavam com medo. Saul também já tinha se afastado de Deus, ele como rei, já havia ido em busca de cartomantes da pitonisa de Endor, buscando conselhos. E então Deus envia Davi, aquele menino, um rapazinho, mas que era confiante em Deus. Davi sempre foi apegado a Deus, mesmo em meio aos problemas que Davi teve, ele sempre confiou em Deus. Todos nós, amigos e irmãos, enfrentamos lutas, problemas e às vezes nós falhamos na nossa vida espiritual, mas nós não podemos perder nossa confiança em Deus. Nós temos que nos arrepender, buscar em Deus forças, poder, e Ele nos reergue novamente, nos tira do lamaçal de pecado e Ele nos põe novamente no caminho. E Davi, então, ele disse: quem é este incircunciso? Eu vou derrotar este filisteu. E Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi confiante na pontaria que ele tinha, como ele matou o leão, um urso, e ele usava a sua funda como uma arma de defesa. E então com aquela funda, com 5 pedrinhas, e apenas uma pedra ele usou e derrotou o gigante Golias. É claro que foi Deus quem derrotou. Irmãos, não importa o problema que estejamos enfrentando, Deus é maior. Esta é a certeza que nós precisamos ter. Qual é o problema que você está enfrentando em sua vida?
Você se sente pequeno, se sente derrotado, problema financeiro, coloque nas mãos de Deus. Busque a Deus, Ele vai dar a solução. Causa na justiça que você ainda não recebeu, coloque nas mãos de Deus. Problemas de relacionamento familiares, problemas de envolvimento com drogas, enfim, não importa qual seja o problema, nosso Deus é maior. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Vejam que quando no Velho Testamento o rei oferecia alguma coisa a uma pessoa, Deus, ele usava então este rei para mostrar a sua generosidade, e ele dizia: o que é que você quer me pedir? Eu te darei até a metade do meu reino. Vejam Esther capítulo 5, verso 6, nós conhecemos aqui essa história da rainha Esther. Esther 5, verso 6, enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: agora diga-me o que você deseja, qual é o seu pedido, eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Depois, lá em Esther 7, verso 2, diz assim: mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: diga-me o que deseja, rainha Esther, qual o seu pedido, eu atenderei, mesmo que seja a metade do meu reino. Vejam como os reis eram generosos, não é? Quando alguém ia fazer um pedido. Marcos capítulo 6, verso 23, nós lemos Marcos 6, verso 23. Diz: e prometeu sob juramento, eu lhe darei o que pedir até metade do meu reino. Vejam que os reis, em certas ocasiões, eles se mostravam generosos. Mas Deus, amigos e irmãos, Ele é muito mais generoso. Deus, Ele não diz: olha, eu vou te dar a metade do que você quer. Não. Deus, Ele nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Deus, Ele está pronto a atender às nossas necessidades. E aqui em Isaías capítulo 7, nos versos 10 até o verso 13, nós lemos: depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora, porém, também querem esgotar a paciência do meu Deus? Aqui nós vemos que, à primeira vista, parece que a resposta do rei Acaz foi uma resposta piedosa, uma resposta respeitosa, não é mesmo? Ele disse assim: não, como eu colocaria o Senhor à prova? Mas Acaz, amigos e irmãos, ele não tentou a Deus como os israelitas haviam feito séculos antes, durante a peregrinação lá no deserto, quando eles tentaram a Deus. Mas a diferença aqui de Acaz e o povo de Israel lá no deserto foi que Deus pediu ao rei, pediu a Acaz que o provasse. Nós lemos lá em Malaquias 3,10 o próprio Deus dizendo: fazei prova de mim. Temos nós feito prova de Deus, amigos e irmãos? Temos nós colocado a nossa confiança total em Deus? Não, eu vou me manter fiel, eu vou fazer isso porque Deus está pedindo, mesmo que tudo aconteça errado comigo, mas eu vou ser fiel a Deus. É prova, irmãos. Deus fala: fazei prova de mim, Malaquias 3, verso 10. Então, quando nós aceitamos a dádiva de Deus, que irresistivelmente era uma dádiva generosa e que agradaria a Deus, isso não tentaria a paciência de Deus, como disse aqui o rei Acaz em Isaías 7, versos 10 a 13. Ele disse que ele estaria tentando a paciência de Deus, mas devemos ter em mente que Acaz nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Vejam que prepotência de Acaz. Ele foi um rei ímpio, um rei infiel. Ele não fazia a vontade de Deus, ele não permitiu que Deus agisse na vida dele. Veja que Acaz, ele fechou, ele trancou a porta do coração a fim de excluir a fé. Ele já estava com a decisão tomada, queria fazer aliança com o rei da Assíria, já havia mandado presentes, ouros, como forma de pagamento por esta aliança. E então ele não permitiu que Deus agisse. Vejam aqui, eu vou ler outra vez o verso 13
Veja aqui o que o profeta disse. Isaías 7, verso 13. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também quero esgotar a paciência de meu Deus. Irmãos, tudo tem um limite. Se nós não quisermos deixar Deus agir em nossa vida, o Espírito Santo agir em nossa vida, Deus vai respeitar a nossa escolha e vai retirar de nós o Espírito Santo. Ele não vai poder agir. Por quê? Porque nós estamos tentando a paciência de Deus. Então nós precisamos ter o nosso coração aberto, sensível à voz do Espírito Santo. Deus está pronto a nos ajudar em todas as situações, mas para isso é necessário nós permitirmos Ele agir em nossa vida. Se nós fecharmos o nosso coração, assim como fez Acás, Deus não poderá agir, não poderá dar a solução dos problemas. Isaías, ele destacou que quando Acás se recusou a provar a Deus, deixar Deus agir, aparentemente para evitar que Deus se fatigasse, Acás na verdade fatigou o Senhor. Mas o aspecto mais preocupante é o fato que nesse verso Isaías usou a expressão meu Deus, em contraste com Isaías 11, em que o profeta havia pedido ao rei que pedisse um sinal do Senhor, seu Deus. Vejam, agora Isaías mudou. Primeiro, no verso 11, ele disse, o Senhor, seu Deus, falou com Acás. E agora Isaías aqui diz, o Senhor, meu Deus. Por quê? Porque Acás havia excluído Deus da sua vida. Irmãos, estamos nós também excluindo Deus de nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Estamos nós escolhendo o nosso próprio caminho. Estamos nós buscando em forças humanas a solução dos problemas que nós enfrentamos? Ou estamos provando a Deus, colocando a nossa vida completamente nas mãos de Deus, deixando Deus agir, deixando Deus ser Deus em nossa vida? Irmãos, tudo que Deus quer é que nós abramos o nosso coração ao Espírito Santo para que Ele possa agir em nosso favor. É tudo que nós precisamos fazer, abrir o coração, fazer prova de Deus. E mais uma vez, Deus apela a cada um de nós hoje. É momento de nós nos voltarmos para o nosso Deus. Não feche o coração à voz do Espírito Santo. Retorne para o Senhor hoje, enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser tarde demais. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais este dia estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência. Não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.